Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que estejam conosco, nos envolvendo no manto de tranquilidade e de amor, para que nossos trabalhos ocorram na maior serenidade e com a maior eficácia que for possível. Bem, meus irmãos, eu gostaria de, como tenho feito sempre, pegar uma informação que está no nosso boletim informativo de janeiro, disponível no site do SEASA, que sugiro que vocês baixem, leiam, nos façam também comentários, para que nós possamos melhorar cada vez mais esse boletim, tornar esse boletim a revista do SEASA. Em 20 de janeiro de 1919, desencarnava Anália Franco em São Paulo, né? Uma grande espírita, uma pessoa que trabalhou muito na caridade, no apoio aos desvalidos. Portanto, há 104 anos atrás, desencarnava esta valorosa confreira. Então, meus irmãos, agora, para nós não nos alongarmos, eu vou pedir à nossa irmã Jace que faça a leitura da página de preparo, que, na verdade, é um texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós iniciarmos efetivamente os trabalhos. Boa noite. Para a nossa harmonização, lerei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-te dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes,
mais 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre simpatia das pessoas imparciais. Boa noite, bom estudo a todos. Bem, meus irmãos, agora, após a leitura dessa página, uma mensagem tão bonita, nós vamos prestar atenção ao estudo do nosso irmão Antônio Caetano. Antônio Caetano vai nos apresentar um estudo já gravado e continuando a obra Diversidade dos Carismas. Vamos começar. Irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos os irmãos que acompanham os nossos estudos através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio C. Miranda, hoje nós vamos apreciar o capítulo 14, Aura, que começa assim. O perispírito, escreve Kardec em O Livro dos Médiuns, item número 109, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O leitor desprevenido que se inicia no estudo da codificação poderia perguntar-se: todas? Saiba ele que é em todas mesmo. Kardec só produz tais afirmativas depois de haver testado escrupulosamente seus pontos de apoio e suas possíveis objeções. É realmente o perispírito o componente indispensável à produção de qualquer fenômeno psíquico, seja ele anímico ou mediúnico. Com a mesma convicção, afirmou em obras póstumas, no capítulo Manifestação dos Espíritos, itens 10 e 11. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O espírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o espírito transmite e o corpo executa. Pois bem, então nós temos aí a representação gráfica disso. E nós temos também no Livro dos Médiuns, na questão 54, essa definição. O espírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o espírito, ele, como o ser inteligente, ele pensa alguma coisa, determina, passa essa informação ao perispírito e o perispírito transmite ao corpo que vai executar, por exemplo, quer mexer um braço, quer fazer alguma determinada ação. Então, primeiro é o espírito que pensa, E esse pensamento ele é transmitido ao perispírito que manda lá nessa ordem para o corpo. E
Você tem, no outro sentido, o corpo recebendo as impressões externas, por exemplo, uma temperatura baixa, né? Através do tato, né? Da sua impressão corporal, e você passa, né? Você envia uma mensagem que chega ao perispírito e o perispírito transmite isso, né, para o espírito. Né? O corpo, as células do nosso corpo, elas são ligadas, né, ao perispírito célula a célula. Então, o corpo ele vai receber essa informação exterior e passar. Então, é uma via de duas mãos, indo do espírito, passando pelo perispírito e chegando ao corpo, e do corpo, não é, recebendo essa impressão, passando por perispírito, chegando ao espírito. Continuando. Seja, portanto, acoplando seu perispírito ao do encarnado, seja tomando a este as energias de que necessita, o espírito desencarnado precisa recorrer ao perispírito de pessoas com faculdades mediúnicas para produzir os fenômenos que deseja e estão ao seu alcance promover. Então, não existe, não vai existir um fenômeno mediúnico se não existir ali um médium, não é? Que possa emprestar, né, o seu perispírito e o seu corpo para que essa manifestação ocorra. Isso porque ele não dispõe de corpo físico para movimentar um objeto, escrever um texto, manifestar-se oralmente ou pintar um quadro. Só poderá fazê-lo tomando o corpo de alguém emprestado. Corpo este que somente pode ser movimentado para realizar a tarefa desejada quando uma vontade espiritual quer, e o espírito transmite esse comando ao corpo físico, que então fala, escreve, movimenta sem fim. Então nós temos essa representação gráfica, né, disso que foi dito. Você tem aí um médium, né, do lado esquerdo, com o seu corpo, o seu perispírito, e servindo de medianeiro a um perispírito, a um espírito comunicante, né, que vai usar o seu perispírito, né, o desencarnado, para se acoplar ao perispírito do encarnado para que a manifestação possa ocorrer. Né? Então, um desencarnado, ele sozinho, por si só, ele não consegue se comunicar. Ele precisa, não é, de um desencarnado para manifestar-se. Né? Então, para que exista um fenômeno físico, é necessário que, né, o espírito de um encarnado esteja ali, né, o perispírito de um encarnado esteja ali dando esse suporte. Prossigamos, porém. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então você não precisa necessariamente estar ali em contato, né, o próximo a determinada pessoa, já que o perispírito, né, o nosso perispírito, ele é expansível, você pode entrar em contato com pessoas que estejam distantes e permutar ideias, né, impressões. Então, nós temos a representação, né, gráfica de um perispírito, e essa luminosidade aí seria a aura desse perispírito. É lógico que isso aí é a representação gráfica de um espírito avançado, né, que tem essa aura brilhante, radiante. Né? Um espírito mais atrasado, né, ele não vai ter esse brilho, essa intensidade toda. Essa borda perispiritual que se irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera é a aura, que André Luiz conceitua da seguinte maneira em Evolução
em dois mundos. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em todas as comunicações com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, a aura ela é uma irradiação, é aquela irradiação do perispírito. Então, no plano espiritual, não existe aquela pele de cordeiro, né? Para você ali sendo um lobo, vesti-la como fazemos aqui na Terra. Não existe a possibilidade de nós usarmos essas máscaras sociais que nós nos utilizamos. Nós transparecermos assim pessoas calmas, pessoas do bem, mas por dentro somos monstrinhos, né? Então, lá no plano espiritual não tem como fazer isso porque o meu perispírito ele irradia aquilo que eu sou, a minha essência. Então, se eu sou um espírito trevoso, a minha aura vai ser trevosa, vai ser pesada, vai ser escura. Né? Se eu sou um espírito já evoluído, né, um bom espírito, a minha aura vai ser uma aura radiante, né, de uma cor assim mais clara, que transmite paz, que transmite segurança, né, que transmite amor. Então, no plano espiritual, não tem como se esconder. Não é? É claro que um espírito que seja superior, ele vai conseguir, né, esmiuçar, não é, entender, compreender essa aura. Um espírito que seja que seja menos, evoluído moralmente, que seja mais atrasado, ele não vai ter essa mesma condição. É claro que você vai ter ali aquela sua fotografia ali na hora. E mesmo sendo espírito atrasado, eu vou saber que você, né, é um igual a mim, ou pior do que eu, pela sua aparência, né, pelo aquilo que seu perispírito está me mostrando, mas ele não vai conseguir adentrar, esmiuçar, saber os detalhes. Um espírito superior, ele olha para você e ele está esmiuçando. Né? Você não tem segredo, sua vida é um livro aberto para ele. Né? Continuando, não é preciso dizer mais para configurar a importância da aura no humano. É o nosso passaporte, o nosso documento de identidade, a radioscopia da nossa intimidade física e espiritual para aqueles que têm os olhos de ver, de que nos falou Jesus. Então a gente precisa ter olhos de ver, né? O espírito precisa ter olhos de ver, né? Ser mais evoluído moralmente para conseguir realmente adentrar, né, nessa seara. O tema tem suscitado o interesse de inúmeros estudiosos, tanto do ponto de vista do antigo ocultismo, até dos modernos pesquisadores apoiados em dispositivos eletrônicos altamente sofisticados. Então essa coisa da aura, isso aí já vem, né, desde de tempos imemoriais. Você vê aí pintores famosos, aqueles pintores medievais, quando eles queriam representar o santo, era sempre com aquele halo, né? Aquela coisa. Só que isso aí você tem em várias culturas, né? Os deuses eles eram representados, né, em torno de si, algo que era similar a uma aura. Né? Então, mediunidade sempre existiu. Então, as pessoas, aqueles indivíduos, os xamãs lá, aqueles intermediários, eles eram médios, eles viam, realmente, eles conseguiam ver aquilo e passavam isso para as outras pessoas que não conseguiam ver. Olha, os espíritos, né, os deuses, eles têm uma diferenciação que é isso aqui, ó, que é algo em torno deles, brilhoso, radiante. E isso aí foi passado de geração em geração. Continuando, é digno de nota o fato de que, abstraídas algumas fantasias especulativas, originárias de imaginações descontroladas, há uma espécie de consenso em torno das principais características da aura. Vejamos, por exemplo, o que diz Paracelso em citação que colhemos em Lewis Spence, na obra An Encyclopedia of Occultism.
A força vital não fica encerrada dentro do ser humano, mas em torno dele, como uma esfera luminosa e pode atuar à distância. Nesses raios seminaturais, a imaginação da pessoa pode produzir efeitos sadios ou mórbidos, pode envenenar a essência da vida e causar doenças ou purificar a que se tornou impura e restaurar a saúde. E mais adiante, nossos pensamentos são simplesmente emanações magnéticas que, ao escapar de nosso cérebro, penetram em diversas cabeças e levam consigo, juntamente como reflexo de nossa vida, a imagem de nossos segredos. O pioneiro no estudo científico da aura foi o Dr. Walter J. Kilner, médico inglês, nascido em 1847, em plena Inglaterra vitoriana, numa família tradicionalmente dedicada à medicina. Seu pai, John, foi membro do SISU do Royal College of Surgeons, e seu irmão, Charles Scott Kilner, também médico de prestígio e competência. Dr. Walter Kilner pesquisou a aura humana durante uma boa parte de sua vida profissional. Familiarizado com estudos de Röntgen e Blondeau, bem como de Reichenbach e outros, Kilner teve a ideia, aí por volta de 1908, de que a aura humana poderia se tornar visível mediante o uso de um filtro colorido apropriado. Quer dizer, na realidade ele foi intuído, né? Suas experiências nesse sentido levaram-no ao emprego da dicianina, um corante extraído do alcatrão. A substância tem a propriedade de produzir certo grau de miopia, que por sua vez leva o observador a perceber mais facilmente a radiação da faixa ultravioleta. Em 1911, o Dr. Kilner encontrou-se em condições de duplicar suas observações e conclusões num livro intitulado The Human Atmosphere, que era acompanhado de algum material de pesquisa, inclusive óculos especiais para a dicianina. Este livro provocou o inevitável celeuma entre seus colegas médicos, que não lhe pouparam estocadas irônicas de olímpico desapreço, tais como esta, publicada em um longo artigo crítico em The British Medical Journal, de 6 de janeiro de 1912. O Dr. Kilner não conseguiu convencer-nos de que a sua aura seja mais autêntica do que a visionária adaga de Macbeth. Só para ilustrar, né? Ele está se referindo aí a essa tragédia do Shakespeare, né? Que fala do assassinato de um rei, né? Do rei Duncan, né? E suas consequências, né? Esse Macbeth, ele enfim, assassina, né? Esse rei, né? Ele foi enganado aí por umas bruxas, né? Que falaram que ele iria ser o rei, enfim. É uma complexa trama e ela desencadeia uma série de consequências assim, terríveis, né? Porque ele mata o rei, mas precisa matar a guarda palaciana, enfim, e a coisa vai ficando cada vez pior. E ele vê, né? Ele vê essa adaga, assim, né? É uma adaga imaginária, suja de sangue, né? Que na realidade aquilo ali está simbolizando aquela consciência torturada, culpada, que ele consegue ver, né? Mesmo antes do assassinato, porque ele já vai prevendo as coisas ruins que vão acontecer. Então, os colegas lá, os contemporâneos do Dr. Kilner, né? A comunidade científica, ela é sempre cética, né? Eles têm uma dificuldade tremenda de sair ali daquele horizonte deles, eles são muito fechadinhos e, claro, tem necessidade de assim ser, né? De examinar as coisas sobre uma determinada ótica, mas, enfim, geralmente, o que eles desconhecem, né? Eles repudiam, eles não se dão o trabalho de pesquisar, né? E, enfim, já rejeitam, e foi o que aconteceu com o nosso amigo ali, né? Que sofreu a retaliação aí dos seus
colegas, seus contemporâneos. Com a Primeira Grande Guerra, a dicianina, produzida em laboratórios alemães, desapareceu do mercado e o Dr. Kilner teve de interromper suas pesquisas. Em 1920, saiu nova edição aumentada de seu livro, desta vez recebido com maior respeito e endossado por alguns médicos de prestígio. Mas o Dr. Kilner nem chegou a ver em vida os artigos mais compreensíveis do The Medical Times e do The Scientific American, pois morreu em 23 de julho de 1920, aos 73 anos de idade. Seja como for, seu magnífico trabalho ficou situado como que numa área crepuscular entre a ciência e o chamado ocultismo, pela maioria de seus colegas de profissão e céticos de outros matizes e profissões. Não faltou quem o acusasse de envolvimento com o famigerado ocultismo e até o considerasse um clarividente, suposições que ele contestou explicitamente. Qualquer que seja a razão, contudo, seu trabalho não despertou maior interesse na classe médica e coube a um espiritualista convicto e dinâmico, Harry Boddington, ao qual temos recorrido frequentemente neste livro para dar continuidade aos estudos de Kilner, mesmo sem contar com a formação universitária de seu predecessor. Boddington projetou uns óculos especiais que muito facilitaram o estudo da aura. Então, o Dr. Kilner, no seu meio, né, no meio médico ali, ele não encontrou apoio, né? E um espiritualista, né, que é o Boddington, que deu continuidade, né, aos seus estudos ali, projetou inclusive um óculos, a gente conseguiu lá, pegar lá da internet, né, esse óculos aí, né, que ele aplicava ali nas lentes aquele determinado produto aí de cianina, né, e que aplicado ali às lentes do óculos, dava aquela percepção, né, de conseguir enxergar uma luz, né, ultravioleta, e que ele conseguia, enfim, realizar esses estudos aí das irradiações, né, que aquela aura ali emitia. O livro do Dr. Walter Kilner não ficou esquecido, especialmente nos meios espíritas ingleses, nos quais sempre foi citado, mas permaneceu esgotado durante cerca de meio século. Em 1977, de passagem por Londres, encontrei uma nova edição lançada no ano anterior. É a que tem em meu poder, não mais com o antigo título, mas como The Human Aura, edição da Citadel Press. A técnica de pesquisa é minuciosamente descrita pelo Dr. Kilner e ilustrada com 64 desenhos a traço, colhida entre as inúmeras observações que realizou em outras tantas pessoas. Seria impraticável resumir em poucas linhas, ou mesmo numas tantas páginas, o paciente trabalho do eminente médico. Suas observações clínicas são expostas com clareza e segurança. Tomemos 3 exemplos. Modificações na forma e tamanho da aura resultam de severas doenças nervosas, como epilepsia, histeria, hemiplegia, e uma vez estabelecidas, tornam-se permanentes, ao passo que, se forem devidas a distúrbios nervosos transitórios, como ciática, herpes, etc., uma vez curado o paciente, a área gradualmente retoma a sua condição normal. Então, nós temos aí umas ilustrações do livro do Dr. Kilner, né? Baixados aí na internet. Então, nós vemos aí a aura de uma mulher, representação gráfica de uma mulher jovem e saudável, né? Então, uma aura uniforme, né? Uma cor uniforme. E, por outro lado, nós temos aí a representação de uma aura de uma pessoa que está com problemas de saúde, está com essa aura aí comprometida, né? Então, ele usa esse termo, né? Aura granular, né? Tem aquele aspecto de granulação, como se tivesse uma areiazinha, uma nuvenzinha em determinado espaço ali daquela aura, né? Então, vai desde a cabeça e tronco de uma mulher, essa mancha, né? Remendo de cor clara sobre a mama esquerda e a parte inferior do tórax.
uma pequena mancha mais escura perto do umbigo. Então, essa pessoa tinha problema de saúde, né? E ela estava concentrada ali no lado esquerdo dessa mulher e ela descia, né, até a mama esquerda e ainda tinha uma manchinha lá no umbigo, né? Então, representação da aura dessa pessoa. Então, continuando, ele tinha citado que eram 3 exemplos, né? Então, vamos lá. O segundo. Todo e qualquer dano às faculdades mentais causa automática redução da aura, em tamanho e nitidez, sendo que ela é também mais estreita nas pessoas de mente débil. Tais fatos dão apoio à observação de que os mais sofisticados centros cerebrais estão intimamente interessados na geração de energia áurica. Quando o paciente desmaia, a aura perde muito de seu brilho e se reduz em tamanho. As alterações resultam provavelmente da temporária exaustão. Pouco adiante, declara ele que, a despeito de sua natural repugnância, teve oportunidade de examinar alguns cadáveres e em nenhum deles encontrou qualquer traço da aura. O fato não lhe constitui surpresa, dado que ele já havia observado que este fenômeno ocorria mesmo nos estados de hipnose. Então, ele não conseguia detectar a aura em cadáveres e também quando haviam pessoas hipnotizadas, ele também não conseguia detectar a aura. E mais adiante o Hermínio vai explicar. Observou também certa perda de nitidez da aura nos casos de doença do paciente. Embora ele não o comente, aqui ele está explicando, né? É de supor-se que a aura dos pacientes hipnotizados não seja detectada simplesmente porque ela se acha ausente, em estados de desprendimento ou desdobramento. Então, o perispírito daquela pessoa que está desdobrada, ela não está ali no corpo, então ele não consegue, né, não conseguia ver, né? Mesmo com aqueles óculos especiais, não conseguia detectar a aura daquela pessoa. É uma pena que seus estudos tenham permanecido tanto tempo relegados à indiferença e até à hostilidade da classe médica, em particular, e dos pesquisadores em geral, até serem retomados principalmente pelos soviéticos a partir da descoberta do efeito Kirlian. Então, o que é o efeito Kirlian, né? Fotografia Kirlian ou Kirliangrafia é um método de fotograma acidentalmente descoberto em 1939 por Semyon Kirlian. O método consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica submetida a campos elétricos de alta voltagem e alta frequência, porém baixa intensidade de corrente. O resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, um halo luminoso em torno dos objetos, seja ele qual for, independente de ser orgânico ou inorgânico. Desde que o assunto surgiu na antiga Rússia, foram realizadas muitas pesquisas e ainda hoje não há evidências conclusivas de que o que é registrado nas fotos tem alguma utilidade na avaliação do estado emocional e de saúde, ou no diagnóstico de doenças. No entanto, a utilização da fotografia Kirlian foi aprovada em 1999 pelo Ministério da Saúde da Federação Russa para uso como ferramenta auxiliar de diagnóstico médico. Então, as pessoas que observaram esse fenômeno Kirlian também viam determinados padrões, né, no contorno. Ali nessa imagem aí nós temos vários, né, tem 4 exemplos ali, uma aura saudável, uma aura com problemas, e as outras 3 todas com problemas, né? Então, esse padrão ele se repete. Aí a música vai chegar e falar, isso aí não é nada, né? Os soviéticos, opa, peraí, eles estudaram e viram alguma utilidade nisso aí. Então, é muito complicado, né? Você ter uma novidade dessa, imagina, né? O estrago, né? Que causaria aí, né? Na medicina tradicional, enfim, esses exames que movimentam aí uma fortuna, né, de você fazer um exame para detectar se você tem câncer ou não, enfim. E ali uma fotografiazinha do dedo, ou você usar um determinado óculos especial que pudesse
enfim, pular essa etapa e que viria a beneficiar aí a nossa sociedade, né? É visto assim com tanto desdém, né? É evidente que tem que estudar realmente, né? Agora fica complicado você estudar num aparelho que detecta algo que a ciência não admite que exista, né? Não existe um instrumental que consiga ver, é o perispírito, que existe um perispírito, né? É matéria sutil, né? Que não se consegue detectar ainda. Então, é, é muito complicado, né? Então, por isso que isso fica relegado a determinados nichos, né, de pesquisa. Mas, enfim, os russos aceitaram, né? Tanto aceitaram que colocaram lá como uma ferramenta, né, que auxilia aí nesse diagnóstico médico. Segundo observações do Dr. Kilner, qualquer alteração na saúde do indivíduo se reflete na aura, seja na região afetada, quando circunscrita, seja em toda ela, quando a moléstia se generaliza pelo corpo físico. Ao escrever um prefácio especial para a republicação do livro de Kilner, em 1976, Leslie Shepard lembra que o problema da aura ainda permanece no território limítrofe entre ciência e clarividência. Ainda que cauteloso quanto às conclusões do Dr. Kilner, Shepard expressa suas esperanças de que novas edições da obra suscitem o interesse de modernos pesquisadores providos, inclusive de aparelhagem e conhecimentos mais sofisticados. É evidente que quanto mais a ciência avançar, não é mais fácil vai ficar o estudo, né? Mas é como eu disse, né? Não existe aparelhagem para detectar o perispírito ainda. Por outro lado, a não ser a pesquisa de Bodin, e que consta principalmente de sua obra capital The University of Spiritualism, quase nada tem sido feito em termos de aplicação das tecnologias indicadas pelo Dr. Kilner no estudo dos fenômenos mediúnicos, anímicos, de obsessão e possessão. Que alterações, por exemplo, ocorrem na aura de um médium no momento em que se acha sob a influência de um espírito desencarnado? Em que pontos ou setores da aura se ligam os perispíritos de seres encarnados e desencarnados? Que distúrbios provoca o acoplamento do perispírito de um invasor espiritual em sua vítima? Então, nós temos aí, né, mesmo no meio do espiritualismo, uma ferramenta que é muito pouco usada, né, para você fazer essas análises, né, que o nosso amigo aqui, o Emílio, está citando, né? Então, no próprio meio, né, do espiritualismo, essas ferramentas não são utilizadas, né? Por exemplo, não existe, né, um estudo sobre esse ponto aí que ele faz, esses pontos que ele levantou. Que características especiais oferece a aura de um médium em potencial ou em atividade? Que alterações ocorrem na aura de uma pessoa que ministra passes ou que os recebe? Inúmeras são as referências de Harry Boyton à aura em seus escritos, mas é no capítulo 8, Marvels of Human Aura, de The University of Spiritualism, que encontramos uma exposição mais ampla sobre o assunto. Para não expandir o nosso próprio estudo além dos limites que estamos procurando impor-lhe, tentarei um resumo das principais observações do competente autor inglês. Então, são as conclusões que o Dr. Kilner chegou. Então, lá. Primeira, a aura é uma espécie de radiação luminosa que envolve o corpo humano, sendo constituída por inúmeras partículas de energia. Segundo, essa radiação é singularmente sensível ao pensamento, ao qual responde com presteza. Então, foi outra coisa que ele analisou, que o pensamento modificava, né, essa hora. Não era simplesmente, eu vou fazer a leitura da hora ali daquela pessoa hoje e amanhã e depois vai ser a mesma coisa, não. E dependendo também do que a pessoa esteja pensando, está com raiva ou está feliz, aquela hora muda.
A aura funciona como parte integrante da consciência. Foi o terceiro. Quarto, sua qualidade, aspecto, coloração, formato varia segundo os temperamentos, o caráter e a saúde das pessoas. Imagina, né? Você analisar o caráter. É complicado. 5. Ela é essencial a todas as manifestações psíquicas e o meio através do qual operam os médiuns de cura, além de atuar como o próprio princípio ativo da cura. Então, ele conseguia detectar isso também, né, através dos seus estudos. 6. O fato de algumas pessoas serem médiuns e outras não, levou os espíritas a aceitarem como hipótese de trabalho a teoria de que os médiuns irradiam uma substância psíquica específica, que forma um vínculo semimaterial entre eles e os seus comunicantes invisíveis. 7. Está provado que, a não ser que o magnetismo dos espíritos se mescle harmoniosamente com o dos sensitivos, eles não conseguem fazer notar sua presença. Então é preciso que haja a sintonia, né, entre um espírito comunicante e o espírito de um médium. Né? É preciso haver uma sintonia para que possa ocorrer o fenômeno mediúnico. Devidamente manipulada e condensada por um impulso da vontade, já vimos que ela se deixa influenciar facilmente pelo pensamento. A aura se apresenta como ectoplasma, matéria-prima para a produção de pequenos bastões, pseudópodes ou materializações. Como ela reage ao pensamento e ao choque, exatamente como o corpo humano, pode-se concluir que ela constitui uma extensão do sistema nervoso. Olha só a profundidade do trabalho, né, desse autor. A formação desses bastonetes e pseudópodes nas sessões de materialização resulta, na opinião de Boddington, de um esforço consciente da vontade do médium e não de uma inconsciente exteriorização sua, segundo afirmam os materialistas e negadores em geral. Faço uma pausa para dizer algo acerca do termo pseudópode, que literalmente quer dizer pé falso. O dicionário de Aurélio nos diz que a palavra serve para conceituar a saliência protoplasmática que se forma na periferia dos leucócitos e das amebas e outros protozoários, servindo-lhes para a locomoção. Esta é a razão pela qual se chamam pés falsos, porque não são a rigor pés, mas servem para caminhar. No caso da fenomenologia psíquica dos efeitos físicos, especialmente nos deslocamentos de objetos, a formação de pseudópodes observada e experiências com Eusápia e outros médiuns, não se trata de uma saliência protoplasmática, como na biologia, mas de saliência ectoplasmática. É com esse tipo de pseudópode ou bastonete, já fotografados em algumas experiências, que o sensitivo consegue deslocar objetos sem tocá-los, com qualquer membro ou parte do seu corpo físico. Prossigamos, no entanto, com Boddington e suas observações acerca da aura. A aura não deve ser considerada como uma força cega, de vez que a consciência opera através dela da mesma forma que operamos através do sistema nervoso. Então, ela é uma exteriorização da nossa vontade, né? do nosso estado, não é uma força cega. Né? Discorrendo sobre as diversas cores da aura e seu significado em termos de saúde física e características de temperamento e caráter, Boddington oferece um amplo quadro classificatório que não nos parece necessário reduzir aqui. Uma de suas observações sobre as sessões mediúnicas, contudo, é o que se diria imperdível e está apresentada da seguinte maneira. Olha que interessante. Se a harmonia prevalece, né, entre os componentes do grupo, as cores se mesclam, mas se verificar-se uma lacuna entre dois participantes, eles devem ser deslocados até que a falha desapareça. Então, você tem ali uma mesa, né, de médiuns, e aquelas cores
elas são harmônicas, né, entre aqueles participantes. Mas se você perceber ali que exista uma desarmonia, esse irmãozinho ele tem que ser deslocado até que aquela falha, né, naquela harmonia desapareça. Se as cores se recusam a mesclar-se, né, então elas não combinam, elas não se mesclam, é melhor que os participantes desarmônicos se retirem do grupo, ou então os resultados serão insatisfatórios. A aura de um novo participante pode anular completamente resultados positivos obtidos de outras vezes em que ele não se achava presente. Por outro lado, dois médios aparentemente do mesmo tipo nem sempre intensificam o fenômeno. Ao contrário, sabe-se de casos em que um destrói a influência do outro. Um espírito amigo de Cora Tapan, e que se identificava como Benjamin Franklin, declarou que isto às vezes é devido ao fato de que um deles produz uma energia elétrica, ao passo que no outro ela é fosfórica. Separados podem produzir fenômenos de natureza semelhante, mas juntos neutralizam-se mutuamente. Devo acrescentar que a mixagem das cores deve ter sido observada e comunicada a Boddington pela sua esposa nas inúmeras experiências que realizou com ela, que dispunha desse tipo de faculdade. Então, a esposa dele, ela tinha essa mediunidade de vidência. No meu entender, a observação faz sentido. Cada um de nós tem uma vibração própria que, à visão dos sensitivos dotados da faculdade específica, podem traduzir-se em cores diversas. Não é de se admirar que certas vibrações não se combinem entre si e que outras se oponham ou se anulem mutuamente. Todos nós que lidamos com a mediunidade em ação, sabemos que há pessoas que, introduzidas num grupo mediúnico, podem paralisar e neutralizar os melhores médios, ainda que involuntária ou inconscientemente. Então, existem relatos também, né, de médios que têm esse poder aí da clarividência, da evidência, que eles veem a pessoa, né, com uma determinada cor, né, como se radiasse, né, então, numa mesa mediúnica isso tem que ter uma harmonia, né? Então, eu não sei como é que funciona, né? Nós não temos, enfim, eu não conheço, né? Nunca li, né, nada sobre isso, né? Quais são as cores que se mesclam, que são harmônicas, né? Mas o que ele vê é que o que ele conseguia ver através da sua esposa é que existia ali, a coisa não ficava harmônica, as energias não circulavam, havia uma falha, uma quebra, porque uma pessoa tinha uma determinada cor. Tirava aquela pessoa que tinha aquela determinada cor dali, né, e a coisa funcionava. Aí ele dá o parecer de algo que aconteceu com ele, né? Olha, comigo mesmo ocorreu coisa parecida. Fui convidado certa vez para presenciar o trabalho de certa senhora que andava muito em evidência pelas suas manifestações ditas mediúnicas, em contato com seres interplanetários. Sem que houvesse o menor esforço negativo de minha parte, pelo contrário, eu estava interessado em observar a coisa com absoluta isenção. A moça não conseguiu praticamente nada naquela noite. Eram óbvios o seu desapontamento e a perplexidade e mal-estar dos demais circunstantes habituados às palestras com os misteriosos seres invisíveis, bem como o meu próprio constrangimento. Devo ter deixado entre eles uma impressão horrenda de pé frio. Prefiro concluir com Boddington que as nossas cores não se misturaram de jeito nenhum. É precisamente por causa da necessidade de uma harmonização entre as auras que Boddington relembra que os espíritos estão constantemente a advertir quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim, que aviltem a mente ou esgotem os nervos. A aura, acrescenta ele, está indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como o perfume de uma flor.
Não há como evitar, portanto, que substâncias tóxicas ingeridas ou pensamentos desarmoniosos admitidos afetem substancialmente a aura, produzindo distúrbios consideráveis no processo da comunicação mediúnica. Isto porque não apenas a aura do médium tem de estar em boas condições vibratórias de limpeza energética, mental e emocional, a fim de que possa oferecer seus encaixes aos espíritos manifestantes, como as auras dele e dos demais precisam estar adequadamente harmonizadas no grupo como um todo. Se um participante comparece com elevada dosagem de álcool no sangue ou com uma refeição pesada em processo de digestão, será impraticável sua integração harmoniosa no grupo. Os espíritos nos dizem que em tais casos aplicam um recurso extremo de isolar a criatura, para que, já que não pode ajudar, pelo menos não perturbe, os trabalhos, uma vez que sua aura se apresenta literalmente suja e desarrumada. Pelas suas implicações na temática da aura e pelas suas interessantes observações e ensinamentos que proporciona, julguei oportuno incluir neste módulo uma notícia acerca do livro do Dr. Carl A. Wickland, 30 Years Among the Dead, um clássico entre os estudos do fenômeno psíquico. Sob orientação de amigos espirituais que começaram a manifestar-se através de sua esposa, o Dr. Wickland passou a cuidar com êxito para ele inesperado de distúrbios mentais e psicossomáticos em pacientes vitimados por influências espirituais indesejáveis. Segundo o depoimento consistente dos próprios espíritos, usualmente sem consciência de que haviam morrido, eles eram atraídos pela aura de certas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, e ali permaneciam como que aprisionados e em grande confusão mental, como que aderidos ou imantados ao perispírito dos encarnados. Viviam às vezes várias entidades em disputa feroz pela posse do corpo da vítima que cada um julgava pertencer. Olha só aí o problema da sintonia, Então eram espíritos que se sintonizavam com aquelas criaturas, e eram atraídos por aquela aura. O Dr. Wickland mandou construir um aparelho especial com o qual aplicava no paciente obsidiado um choque elétrico que desalojava os espíritos ligados à sua aura. Logo verificou, contudo, que, passada a desagradável sensação do choque, eles voltavam à condição anterior e davam prosseguimento ao conflito pela posse do corpo, do qual cada um deles, inclusive o encarnado, procurava expulsar os demais. Olha a confusão, Então eles tomavam um choque, aquilo era desagradável, Num primeiro momento eles se afastavam, mas acabavam voltando. Foi então que os amigos espirituais do médico propuseram trazer os pobres seres desorientados para que fossem esclarecidos individualmente pelo doutor, que se revelou um bom doutrinador, através da mediunidade da senhora Wickland. Vejamos como o autor e médico coloca o problema. Diz ele às páginas 90 e 91. O organismo de todos os seres humanos gera uma força nervosa magnética que o envolve numa atmosfera de emanação vital e luz psíquica conhecida como aura magnética. Essa aura é vista como luminosidade pelos espíritos ainda presos às sombras do ambiente terreno e que podem sentir-se atraídos por pessoas particularmente suscetíveis a esse tipo de invasão. Tais espíritos, frequentemente incapazes de abandonar essa atmosfera psíquica e devido ao resultante estado de confusão, mesmo lutando por libertarem-se, acabam convivendo com o médium, ressentido da presença deles e desnorteado por uma sensação de dupla personalidade. Após retirar de um paciente vários espíritos, a princípio turbulentos, tivemos a seguinte experiência que demonstra claramente o sofrimento que os espíritos suportam quando se enredam na aura de uma morta. Segue-se a transcrição de um longo diálogo, no qual o espírito, totalmente ignorante de sua real situação, diz a certa altura: eu estava no meu lugar, havia muitos de nós, todos embalados, homens e mulheres. Tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes o ambiente era tépido.
Por algum tempo eu permanecera sozinho na escuridão. Antes de sair preso, pude falar uma vez. Antes de ser preso, pude falar uma vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me colocar aquelas coisas que queimam, né? Está se queixando do choque. Como se pode observar, o espírito viveu algum tempo na situação de erraticidade mencionada na codificação espírita. Sentia-se sozinho e mergulhado em trevas. Atraído pela aura de uma pessoa que oferecia condições propícias, ele se aproximou e acabou como que imantado ali, juntamente com outros espíritos em condições semelhantes às suas. No jargão popular, era uma situação de encosto, na qual o médium involuntário e despreparado sofria penosas consequências, inclusive doenças de naturezas psicossomáticas. Depreende-se ainda do texto das sumárias observações adicionais do doutor que, após afastados os demais espíritos, e como eles reclamavam dos choques elétricos, a manifestante, que era uma mulher, ficou sozinha e conseguiu até comunicar-se através de sua vítima e hospedeira, mas acabou também desalojada por verdadeira tempestade magnética provocada pelos choques aplicados pelo Dr. Wickland com a sua temível aparelhagem. Eis aí, portanto, exemplos vivos de que a aura é de fato a plataforma onipresente de que nos fala André Luiz, antecâmara de todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, extensão viva do perispírito que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações e princípio de todas as manifestações. Não há, pois, como minimizar ou ignorar a importância da aura e do perispírito no estudo dos fenômenos de natureza anímica ou mediúnica. E chegamos, então, ao fim desse interessantíssimo capítulo. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.